Olá, pessoal! Essa noite, vamos caminhar juntos até o coração de um dos lugares mais evitados da cidade, o Prédio 12. Você talvez já tenha passado por ele sem perceber. Uma construção cinza, esquecida, as janelas cobertas de poeira, as grades enferrujadas. E ainda assim, algo ali parece acordado. Moradores juram que, mesmo após 10 anos sem energia, luzes piscam nas janelas mais altas, como se alguém ou algo ainda morasse lá em cima. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. A noite começa calma, mas o ar em volta do Prédio 12 tem um peso estranho, como se a umidade grudasse na pele. As ruas ao redor estão quase desertas e o vento faz o portão bater de leve, emitindo um som metálico, ritmado, quase hipnótico. Você se aproxima devagar, sentindo aquele tipo de curiosidade que mistura fascínio e medo. É a mesma sensação de quem olha para um abismo e se pergunta o que aconteceria se desse mais um passo. O prédio foi interditado em 2012, oficialmente por problemas estruturais. Mas quem mora nos arredores sabe que a história não é tão simples. A interdição aconteceu após uma sequência de ocorrências sem explicação. Relatos de luzes noturnas, vozes nos corredores e sons de passos nas escadas, mesmo quando o prédio estava vazio. Há vídeos gravados por curiosos. Alguns mostram o reflexo de uma janela piscando por dentro. Outros registram uma luz fraca no 8º andar, acendendo e apagando em intervalos regulares, como um código. O mais inquietante é que, em todos os vídeos, os relógios travam exatamente no mesmo horário, 3h11 da manhã. Você observa o relógio no pulso. São 2h58. Tempo suficiente, pensa, enquanto empurra o portão. Ele se abre com um gemido longo, arrastado. O saguão está coberto de poeira. Há panfletos velhos no chão, propaganda de aluguel, cartas nunca entregues e uma boneca sem cabeça caída próxima ao balcão de entrada. O cheiro é de mofo antigo e algo metálico, distante, que lembra ferrugem e chuva. Você acende a lanterna do celular. A luz corta o escuro e reflete em dezenas de partículas suspensas no ar. É bonito de um jeito estranho, como se as lembranças do lugar estivessem flutuando ali, esperando serem tocadas. Do lado esquerdo, um quadro de avisos. Os papéis amarelados ainda trazem mensagens. Favor não deixar o lixo nos corredores. Reunião de condomínio, 23 de abril. Luzes do 8º andar com defeito. A última folha tem um carimbo da prefeitura, parcialmente coberto por fita adesiva. Você aproxima a luz e lê o que restou. Interdição imediata, risco à integridade. Mas há algo curioso. Na parte inferior do aviso, alguém escreveu à mão. Não é o prédio que oferece risco, é o que está dentro dele. Um arrepio percorre sua nuca. Você engole seco e por um instante pensa em voltar. Mas há algo ali que te chama. Uma presença silenciosa, quase paciente. Enquanto caminha, a lanterna trêmula por um segundo. Você a ajusta e nesse breve instante de escuridão, jura ver um clarão vindo do 8º andar. Rápido, certeiro, como o piscar de um olho. A energia do lugar parece viva, pulsante, como se o concreto guardasse lembranças. O som dos seus passos ecoa pelo átrio. De repente, uma leve corrente de ar sopra pelo corredor,
fria, e o cheiro de terra molhada invade o ambiente. Você passa diante da portaria. A cadeira do zelador ainda está ali, tombada para trás. Sobre o balcão, há uma caneca com o nome Senhor Álvaro. O líquido dentro está seco, endurecido, como se tivesse sido esquecido há anos. Mas o curioso é o cheiro. Café fresco, recém-passado. Você se aproxima devagar. A caneca está fria. Ainda assim, o aroma é real. No fundo do corredor, uma lâmpada fluorescente pendurada por fios balança sozinha. Cada movimento faz com que ela pisque e se acenda por breves segundos, e o reflexo ilumina o número pintado na parede. 12. Você sente o significado desse número vibrar dentro de você. Há uma simetria desconfortável nele, como se carregasse uma lógica que ainda não entende. De repente, algo mais chama sua atenção. Há pegadas no chão empoeirado. Pequenas, humanas, elas seguem até a porta do elevador e param ali. Você se abaixa. As marcas são recentes, o pó ainda se moveu com o ar. O elevador, claro, não deveria funcionar. O prédio inteiro está sem energia, mas enquanto você encara as portas de metal, algo muda. O visor acende, um brilho vermelho pálido, e o número 8 pisca lentamente. Você recua, o coração acelerando. As portas se abrem sozinhas, revelando o interior escuro. Lá dentro, um som baixo, como o de um motor distante, ressoa. Você olha para dentro e o reflexo do corredor parece se distorcer no metal polido. Uma figura indistinta parece estar no canto, imóvel, apenas observando. Você pisca, ela desaparece. O elevador está vazio, mas no chão há algo. Um pequeno pedaço de papel dobrado. Você o recolhe e, ao abri-lo, lê uma frase escrita com letra trêmula. O 8º andar nunca dorme. O elevador dá um leve tranco e as luzes piscam novamente. O visor muda de número. 7, 6, 5. Você percebe que ele está descendo sozinho. Sem pensar, você se afasta, tropeçando em uma pilha de jornais antigos. A porta se fecha lentamente, emitindo um som de ferro raspando. Quando o silêncio volta, você ouve um estalo seco vindo das paredes, como se o prédio tivesse suspirado. Por um momento, o ambiente parece calmo de novo. Mas, Jade, ao olhar para o teto, você percebe que uma das lâmpadas queimadas está acesa agora. A luz pisca, depois apaga. E por um segundo, você vê, refletida no vidro rachado da portaria, uma silhueta atrás de você. Você se vira rápido. Nada. O vento sopra outra vez, carregando um eco fraco, quase um sussurro. Volte, antes que ele acorde. O relógio no seu pulso marca 3:11, e as luzes, lá em cima, continuam piscando. O vento agora sopra mais forte, empurrando a poeira do saguão para dentro das frestas das portas. Você decide subir. Há algo naquelas luzes do 8º andar, uma cadência quase hipnótica que parece te chamar pelo nome, mesmo que você não queira acreditar. O ar fica mais denso conforme você avança pelos degraus. Cada passo faz o eco bater nas paredes nuas, e o som volta distorcido, como se o prédio tivesse uma memória própria e respondesse no seu tempo. Você para no 2º andar. As portas dos apartamentos estão lacradas com fitas amarelas, algumas já descoladas e gastas. Em uma delas, a tinta escorrida forma um rastro vermelho que parece sangue antigo, mas ao tocar, você percebe. É tinta mesmo. Talvez alguém tenha tentado pregar um susto aqui. Ou talvez não. Na parede ao lado, há um quadro de anúncios caído, com fotografias desbotadas de moradores sorrindo. A legenda de uma delas chama sua atenção. Encontro de condomínio, com o síndico Álvaro Reis. O mesmo nome da caneca que você viu na portaria.
Você segura a foto com cuidado. O homem no centro tem um sorriso contido e um olhar ligeiramente desconfiado. Parece alguém que carrega fardos demais para um simples síndico. No verso da foto, há um número de telefone escrito a caneta azul, quase ilegível. E abaixo, uma palavra sublinhada, subsolo. Você sente um arrepio percorrer a espinha. O boato que corre entre os moradores antigos é que o síndico desapareceu poucos dias antes da interdição. A história oficial fala em mudança repentina de cidade, mas ninguém jamais o viu sair. O curioso é que nas semanas seguintes ao sumiço, ouvia-se barulhos metálicos vindos debaixo do prédio. Um som que lembrava batidas compassadas, como se alguém estivesse tentando chamar por ajuda. Você continua subindo, o ar fica mais frio no terceiro andar, e a lanterna do celular começa a falhar, piscando em intervalos irregulares. O prédio parece respirar. De repente, algo corta o silêncio, um som metálico, distante, vindo do poço do elevador. Você se inclina sobre a grade e ilumina lá dentro. As paredes estão cobertas por marcas, arranhões, como se algo tivesse sido arrastado de baixo para cima. No fundo, há uma sombra imóvel, redonda, do tamanho de uma pessoa ajoelhada. Você recua. Talvez seja apenas lixo acumulado. Você tenta racionalizar. Mas o som, agora mais forte, repete-se em sequência. 3 pancadas, pausa, 3 pancadas novamente. Um padrão, quase como um pedido. No corredor, uma porta entreaberta range devagar. Você empurra com cautela e entra. O apartamento 203 está vazio, mas o cheiro é diferente. Forte, como terra úmida misturada com mofo e algo doce, quase floral. Há papéis no chão. Cartas, contas, recados, e entre elas, uma anotação amarelada com o logotipo do condomínio no topo. Relato do síndico, 11 de março de 2012, 23h17. Novamente, barulhos vindos das fundações. Falei com a construtora. Dizem que não há registros de galerias abaixo do prédio. Senti o chão vibrar levemente. O zelador recusou-se a descer. Disse que ouviu respiração. Algo se move lá embaixo. Você lê e sente o coração apertar. Há mais uma linha, escrita em letra diferente, como se outra pessoa tivesse completado o texto. Ele desceu mesmo assim. A página termina ali, rasgada. Você se aproxima da janela. A cidade lá fora parece distante, quase irreal. O vidro reflete sua imagem e, por um instante, uma segunda figura surge atrás de você. Um vulto escuro, alto, imóvel. Você gira o corpo rapidamente. Nada. O barulho metálico volta, mais perto agora, vindo do andar inferior. Você apaga a lanterna, tentando ouvir com mais clareza. O som é rítmico, insistente. Não parece ser o vento. É como se alguém estivesse batendo em um cano com uma ferramenta. Você desce um lance de escadas, o coração acelerando. Ao alcançar o térreo, a luz piscante da lâmpada pendurada no teto parece marcar o compasso dos sons. Então você percebe. As batidas se repetem em intervalos exatos, como código Morse. Você lembra de um aplicativo no celular que traduz sons assim e o abre rapidamente. Coloca o microfone perto da parede. O visor pisca, traduzindo o padrão. HELP. Você solta o celular por reflexo. A tela quebra, mas a gravação continua emitindo ruídos. Uma voz surge ao fundo, grave e ofegante, dizendo algo quase inaudível. Ele está aqui embaixo. Você olha para o chão rachado e vê pela primeira vez uma pequena grade metálica próxima ao elevador. O piso ao redor dela está umedecido e gotas de água escorrem para dentro. Você se ajoelha e ilumina o buraco. O ar que sai dali é frio e úmido, cheirando a ferrugem e cimento molhado. Uma escada de ferro desce para a escuridão.
Há pegadas recentes na borda e marcas de mãos sujas no cimento, como se alguém tivesse subido há pouco. Você sente o ar vibrar levemente, como se o próprio prédio tivesse pulsação. O som de uma corrente arrastando ecoa lá de baixo. Depois silêncio. Por um instante, tudo parece imóvel. Mas então, algo sussurra de dentro da grade, em um tom quase humano. Senhor Álvaro. Seu nome, não o dele. Você recua bruscamente, batendo as costas na parede. O prédio parece observá-lo, cada rachadura assumindo forma de olhos. E então, no meio desse silêncio impossível, você ouve, de dentro do poço, o barulho de passos subindo os degraus da escada de ferro. Lentamente, um por um, você acende a lanterna, tremendo, e ilumina a grade novamente. Nada, mas o som continua. Você se afasta, tropeçando nas cartas espalhadas. Uma delas gruda na sua perna, presa pelo suor frio. Ao puxá-la, você lê uma frase escrita em caligrafia delicada, feminina. Ele nunca foi embora, só mudou de andar. Você levanta o olhar. No reflexo metálico da porta do elevador, o número 1 pisca. Depois muda sozinho para 2, e o som de passos metálicos parece vir agora do andar acima. Você prende a respiração. Talvez, afinal, o síndico ainda esteja subindo. O prédio inteiro parece respirar com você. Cada passo ecoa nas paredes como se o concreto tivesse pulmões. O som dos degraus metálicos, vindos do andar de cima, cessa de repente, interrompido por um silêncio tão absoluto que até o ar parece se deter por um segundo. Você ergue os olhos. O número do elevador no painel voltou a piscar. 8. O mesmo número do bilhete amassado que encontrou na sessão anterior. O mesmo andar de onde vinham as luzes. Você sente o impulso, irracional, inevitável, de ir até lá. Talvez seja a curiosidade, talvez o medo travestido de coragem. De qualquer forma, os dois andam de mãos dadas agora. A escada de emergência range enquanto você sobe, o ferro gemendo a cada passo. As paredes ao redor estão cobertas de mofo e o ar vai ficando mais úmido, quase viscoso. Há um cheiro estranho, familiar e impossível. O mesmo perfume doce do apartamento 203, misturado com ferrugem. Quando chega ao 5º andar, algo muda. Um som surge do poço do elevador. Clang. Uma batida metálica seca, como se algo tivesse caído lá dentro. Você se aproxima da grade e ilumina. A luz da lanterna percorre o interior estreito e desce até o fundo, vazio. Mas o som continua, ritmado, subindo. Como se o elevador estivesse se movendo contra a gravidade. Você observa o painel no hall. 7, 6, 5. O número pisca bem diante dos seus olhos. O elevador está descendo. Mas o som do motor parece vir de cima. Você sente o coração acelerar. Há algo errado com a física daquele lugar. As portas se abrem lentamente, exalando um bafo gelado. Lá dentro, o ar é pesado, quase palpável. O espaço está escuro, mas você percebe manchas nas paredes, marcas de mãos, algumas pequenas, as outras alongadas demais. O painel interno do elevador pisca em vermelho. Há apenas 2 botões, T e S, térreo e subsolo. Nenhum número intermediário. Nenhum 8. Você hesita, mas a curiosidade vence. Entra. O chão range sob seu peso. O espelho rachado na parede reflete seu rosto. E por um instante, um vulto atrás de você, com o terno amarrotado e o rosto coberto por sombra. Você se vira de imediato. Nada. Mas o cheiro de café fresco invade o espaço outra vez. Você pressiona o botão S. O elevador não se move. Em vez disso, o painel muda de cor, do vermelho para um tom esverdeado. E o número 8 surge, mesmo que não exista esse botão. Você sente um leve tranco. O elevador começa a subir.
O som é antigo, enferrujado, quase orgânico. O metal range e geme, como se algo vivo estivesse empurrando o maquinário de dentro. As luzes piscam, o teto vibra. O ar fica cada vez mais frio e um zumbido baixo preenche o espaço, lembrando uma respiração profunda. De repente, a cabine para. O visor mostra o número 8, piscando em vermelho fraco. As portas se abrem devagar, revelando um corredor iluminado por uma luz amarelada, difusa, que parece vir de velas. Você dá um passo para fora. O chão está coberto por poeira, mas há pegadas frescas, nítidas, indo em direção ao fim do corredor. São as mesmas marcas pequenas que viu no térreo, e agora há mais delas. Pares, 3, 4 pares diferentes, sobrepostos, como se muitos pés tivessem passado por ali recentemente. Você caminha devagar, a lanterna tremendo na mão. As portas dos apartamentos estão abertas. Dentro, móveis cobertos por lençóis, brinquedos espalhados, televisões antigas. Tudo parece abandonado às pressas, como se os moradores tivessem fugido em uma só noite. Mas há algo estranho. Os relógios das salas, todos, sem exceção, marcam 3:11. Um som leve vem do fim do corredor. Parece um rádio chiando, misturado com uma voz feminina sussurrando uma canção quase inaudível. Você se aproxima. A música soa como uma antiga canção de ninar, desafinada e lenta. O som vem de um apartamento de número 805. Você empurra a porta. O ar lá dentro é diferente, mais quente, perfumado com algo adocicado e levemente ácido, como flores em decomposição. Há uma mesa no centro da sala, coberta por papéis, fitas cassete e uma antiga máquina de datilografar. Você aperta o play em um dos gravadores. A fita chia e depois uma voz surge, trêmula, masculina. Dia 12, teste de ruído, parece responder à frequência de 3 Hz. Se alguém ouvir isso, não acenda as luzes do 8º andar. A fita para abruptamente, substituída por um chiado mais forte, que parece sussurrar seu nome. Você aperta o stop com força e dá um passo para trás. Uma das janelas, coberta por cortina rasgada, começa a vibrar. A luz lá fora pisca, e no reflexo do vidro há 3 figuras no corredor, imóveis, voltadas para você. Você gira o corpo. Nada. A luz do apartamento apaga. Tudo mergulha no breu. Você tateia em busca da saída, e quando acende a lanterna de novo, percebe que o elevador está com as portas abertas, te esperando, silencioso. Você entra, ofegante, e aperta o botão do térreo, mas o painel não mostra o T, mostra o número 0. O elevador dá um solavanco e começa a descer. O som do motor muda de tom. Agora é mais grave, mais lento, mais consciente. A sensação é de queda livre. As paredes vibram e algo bate do lado de fora, como se mãos estivessem tentando abrir o poço. O visor começa a piscar loucamente. 7, 4, 2, 0, 1, 2. Você sente o estômago revirar. O elevador para com um impacto seco. As portas se abrem. Um corredor subterrâneo, estreito, iluminado por lâmpadas antigas. As paredes são de tijolos úmidos e uma água escura escorre pelas fendas. No chão, uma placa coberta de poeira. Acesso restrito. Manutenção do subsolo A. Você percebe que não há registro desse nível em nenhuma planta do prédio. O ar aqui é diferente, pesado, quase sólido. E há algo lá no fundo, uma silhueta curvada, imóvel, com a cabeça baixa. Você ergue a lanterna, a figura levanta lentamente o rosto. É o homem da foto, o síndico Álvaro, mas seus olhos estão completamente pretos. Ele abre a boca e sussurra, com voz arranhada: "Você não devia ter chamado o elevador." A luz pisca, o elevador se fecha sozinho e, por um instante,
você tem a certeza de que não está mais subindo nem descendo. Está preso entre andares que o resto do mundo esqueceu. O som do motor do elevador some como se tivesse se dissolvido no ar. Você sente o corpo leve, quase suspenso. Por um instante, há apenas o som da própria respiração e um gotejar lento vindo de algum lugar acima. Então, um ding suave corta o silêncio. As portas se abrem. O que está diante de você não é o subsolo, nem o térreo. É um andar que não deveria existir. O painel acima da porta mostra o número 8A, piscando em laranja. O corredor é estreito, mais limpo que os outros. As paredes estão pintadas de bege recente e o ar tem cheiro de lavanda. Há lâmpadas acesas no teto e o som distante de uma TV ligada. Pela primeira vez desde que entrou no prédio, tudo parece normal. Mas esse tipo de normalidade, em um lugar como o Prédio 12, soa mais aterrorizante do que qualquer ruína. Você sai do elevador, hesitante. O chão range sob os pés, mas há tapetes estendidos, cortinas limpas, plantas artificiais. Cada detalhe parece montado como um cenário, como se o andar tivesse sido preservado apenas para aquele momento. No final do corredor, uma porta entreaberta. Na placa metálica, lê-se Apto 8A3, Senhora Lúcia Amaral. Você sente algo familiar nesse nome. Procura na memória, até lembrar, no antigo cadastro de moradores, aquele encontrado no arquivo da portaria, havia uma Lúcia Amaral listada como residente permanente. E ao lado do nome, uma observação à caneta. Não responde a chamadas, não desocupar. O som da TV vem dali. Você se aproxima. Ao empurrar a porta, uma brisa fria passa, fazendo as cortinas balançarem suavemente. Lá dentro, o apartamento está impecável, móveis antigos mas polidos. Um relógio de parede marca 3:11 e o som do tic-tac ecoa como um coração em câmera lenta. A televisão está ligada, exibindo apenas estática. Mas há algo estranho no reflexo da tela. Duas figuras. Uma é você, em pé no meio da sala. A outra está sentada no sofá, imóvel. Você vira o rosto e ela está lá. Uma mulher idosa, pele pálida, cabelos brancos penteados com cuidado. Veste um vestido azul claro. Os olhos estão fixos na tela, mas vazios, como se olhassem através dela. Você hesita, mas sua voz sai, baixa, trêmula. Senhora, está tudo bem? A mulher pisca lentamente e vira a cabeça, o pescoço movendo-se com um leve estalo. O olhar dela se prende em você por alguns segundos longos, até que um sorriso pequeno e mecânico surge. Faz tempo que ninguém sobe aqui. A voz é rouca, arranhada, quase infantil. Eu achei que o prédio estava interditado. Você responde, tentando disfarçar o nervosismo. Ela ri baixinho, um som seco, curto. Interditado? Não, eu moro aqui há muitos anos, desde antes da reforma. Eles prometeram que voltariam, mas ninguém voltou. Você observa as mãos dela. Estão firmes, mas sujas de algo escuro, como poeira misturada à tinta seca. No colo, ela segura uma fotografia amarelada e você reconhece o rosto nela, o síndico Álvaro. Na imagem, ele está sorrindo com o braço ao redor de uma mulher mais jovem. A mesma mulher à sua frente, décadas antes. Era seu marido? Você pergunta. Ela desvia o olhar. Ele cuidava de tudo. O prédio era seguro, até começarem a ouvir o som. Você se aproxima um pouco mais. Que som? Ela se inclina levemente para a frente, como se confidenciasse um segredo. O som que vinha do poço, às vezes parecia choro, outras vezes riso e, às vezes, chamava meu nome. Você sente o ar ficar pesado. E o que aconteceu depois? Ela sorriu outra vez, o olhar voltando para a televisão. Ele desceu para ver. Eu fiquei, esperei. A voz falha
mas o sorriso permanece. Ele disse que voltaria quando as luzes parassem de piscar. Na tela da TV, o chiado muda. Entre o estático, formas começam a surgir como vultos piscando. Um corredor, uma lâmpada pendurada, uma porta metálica batendo devagar. O mesmo cenário em que você está agora. Você se aproxima da TV, quase sem perceber. O reflexo mostra você e ela lado a lado, mas por um instante há uma terceira figura atrás dos dois. Uma sombra longa, curvada, com a cabeça quase tocando o teto. Você se vira. Nada. Mas a mulher murmura, ainda olhando para a tela. Ele voltou. Um estalo forte faz o relógio de parede parar. 3:11. O ponteiro dos segundos começa a girar para trás. Você sente o chão tremer levemente, e o som do elevador surge outra vez, subindo. Clang, clang, clang. A mulher se levanta, lentamente, os movimentos duros, como uma marionete. É melhor você ir, ela diz, sem te encarar. Senhora Lúcia, o prédio está em risco. Eu posso ajudá-la a sair daqui. Não, ela murmura, e agora a voz é mais fraca. Eu já saí. Ela vira o rosto, e por um instante, você percebe, os olhos dela estão vazios, totalmente pretos. A televisão apaga. O som do elevador para na porta. Você corre para o corredor e pressiona o botão. O painel pisca com o número 8, e o visor começa a descer lentamente. De dentro do apartamento, a voz dela ecoa, distante. Não se preocupe, ele sempre leva companhia. Você ouve o som do elevador chegando, as portas se abrindo. Mas quando olha para dentro, a cabine está cheia de água até a metade, como se viesse de algum lugar submerso. O reflexo nas paredes líquidas mostra dezenas de rostos, borrados, distorcidos, flutuando. Você recua, sentindo o frio subir pelos pés. O prédio inteiro geme como se respirasse fundo, e o número 8A no painel desaparece. Você pisca, e o andar parece mudar diante dos olhos. A pintura desaparece, as paredes racham, o chão volta a ser pó e sujeira. Tudo o que era limpo agora cheira a mofo e ferrugem. O apartamento da senhora Lúcia está fechado, selado com fita policial antiga. Mas atrás da porta, um som baixo, familiar. O chiado de uma televisão ligada e uma risada. Você desce um passo, 2, tentando afastar-se da porta da senhora Lúcia. Mas a sensação de estar sendo observado só aumenta, como se algo, lá dentro, estivesse colado do outro lado da madeira, acompanhando cada movimento seu. O corredor agora é mais escuro. As lâmpadas, que antes pareciam novas, piscam uma a uma, até que resta apenas a luz fraca no fim do hall, a que ilumina a janela. Você respira fundo e se aproxima. A chuva fina lá fora risca o vidro em filetes lentos. A cidade parece distante, enevoada, como se estivesse vendo o mundo através de um espelho sujo. Mas há algo errado com o reflexo. No vidro, 2 figuras estão paradas atrás de você. Você se vira rápido. Nada. O coração acelera. Você volta o olhar para o reflexo. E agora há 3. A terceira é maior, muito mais alta. A cabeça inclinada, os ombros largos, o corpo coberto por algo escuro que se arrasta pelo chão. Você dá um passo para trás. O vidro treme levemente e o som de um arranhar começa, como unhas raspando do lado de fora da janela. Não é possível. Estamos no 8º andar. Mas o som continua, mais forte. Algo risca o vidro por dentro, formando marcas verticais. Você se aproxima devagar e vê no embaçado da janela palavras sendo escritas com o dedo, como se o vapor do seu próprio fôlego fosse manipulado. Volte ao poço. Você recua, o corpo gelado. Então, o reflexo da janela muda mais uma vez. Agora mostra o subsolo, o mesmo lugar que você viu antes, mas com a água muito mais alta, quase tocando o teto.
e algo se move debaixo dela. Uma forma escura, alongada, serpenteando devagar. O som do elevador ecoa de novo, mas dessa vez parece vir de todos os lados. O painel pisca sozinho. Térreo, 7, 8, 8A, 8, 7, térreo, 8A. Os números piscam, embaralhados. Você corre para a escada, mas quando chega à porta de emergência, a maçaneta está fria, molhada e uma fina corrente d'água escorre debaixo dela. Lá dentro, o som de passos, lentos, arrastados. Você tenta abrir, mas a porta vibra, como se alguém do outro lado encostasse a testa contra ela. Depois, uma batida única, forte, bam! Você se afasta um pouco, o ar agora pesado, abafado. O corredor parece mais estreito, as paredes mais úmidas. O cheiro de ferrugem mistura-se ao de maresia. De repente, um ruído surge vindo da sala da senhora Lúcia. O som da TV outra vez, chiando. Você ouve a voz dela, fraca, distante. Ele está com sede. Um estalo seco. A porta se abre sozinha, batendo na parede. Dentro do apartamento, tudo está escuro. A única luz vem da televisão, que mostra agora uma imagem congelada. O poço do subsolo visto de cima. E há uma figura saindo da água, devagar, erguendo-se, gotejando, com o rosto coberto por fios de cabelo encharcados. Você dá um passo à frente e a TV apaga. O silêncio é absoluto, até que algo respira atrás de você, lento, profundo. Você se vira e vê o reflexo no vidro novamente. Dessa vez, não há dúvida, a sombra está ali, de pé no meio do corredor, a poucos metros. A cabeça pende para o lado e um fio de água escorre do que parece ser sua boca. O ar fica gélido, as lâmpadas piscam todas de uma vez. E uma delas se apaga completamente. A que fica logo acima de você. O som da respiração para. Tudo fica em silêncio. Por alguns segundos, você acredita que acabou. Mas então, uma mão molhada se apoia no seu ombro. Você vira o rosto devagar. Não há ninguém, mas o chão onde está agora está coberto por pegadas molhadas. E elas seguem em direção ao elevador. O painel está aceso novamente, exibindo uma nova sequência de números. Subsolo. 1, 2, 3. Andares que não constam nas plantas. A luz dentro da cabine é azulada, quase líquida. Você sente um impulso, como se algo te chamasse. Uma curiosidade que não parece sua, mas plantada, antiga. Ao dar o primeiro passo, o som familiar da voz da senhora Lúcia ecoa pelo andar. Ele sempre desce sozinho, mas nunca sobe. A porta se fecha atrás de você. O elevador começa a descer, e à medida que o número muda de 1 para 2, você percebe que o ruído do motor se transforma. Não parece mais mecânico, parece uma respiração. Você quis descobrir o que ainda entra e o que nunca sai, sussurra uma voz dentro da cabine. Agora vai entender. O painel pisca uma última vez. 3. As portas se abrem e o cheiro de água salgada invade o ar. O ar que sai do elevador é espesso, saturado de umidade. Você sente o cheiro antes de ver qualquer coisa. Uma mistura de mofo, ferro e maresia. Como se o prédio tivesse sido arrancado do fundo do mar e deixado ali para apodrecer lentamente. A luz azulada da cabine não ilumina muito. Ela apenas toca as bordas das paredes, revelando tijolos antigos e canos enferrujados, alguns pingando água escura. Quando você dá o primeiro passo para fora, o som que sai sob seus pés é o de madeira úmida rangendo. Parece que o chão está respirando. O painel do elevador apaga sozinho. Você tenta pressionar algum botão, mas todos estão frios, mortos. A porta se fecha lentamente atrás de você e o eco metálico se arrasta como um aviso. Você não vai subir tão cedo.
A lanterna do celular é a única coisa que te separa da escuridão total. O facho atravessa o corredor estreito e revela uma placa torta na parede. Acesso restrito. Área técnica. Mas a ferrugem comeu metade das letras. E a outra linha, escrita à mão, com algo preto e ressecado. Não abra o poço. Você respira fundo. A água que pinga do teto forma pequenos círculos nas poças do chão. Cada gota ecoa como um segundo sendo contado. O corredor se bifurca mais à frente. À esquerda, um túnel com canos e fios rompidos. À direita, uma escada de ferro descendo ainda mais. E algo em você sabe que é para lá que precisa ir, mesmo que o corpo inteiro diga o contrário. Enquanto desce, a luz do celular pisca, falha, volta. As paredes agora mudam de textura. O concreto moderno dá lugar a pedras antigas, irregulares, como se o subsolo tivesse sido construído antes do prédio existir. O som da água aumenta. Há um gotejar constante e, de vez em quando, um ruído mais grave, como algo pesado se movendo dentro da água. Você chega ao fim da escada. Um pequeno hall circular se abre diante de você e, no centro, uma tampa metálica coberta de correntes. O chão ao redor está rachado. De dentro das rachaduras, brota uma névoa fina que parece se mover sozinha, subindo pelas paredes como fumaça viva. Você se aproxima devagar. No chão, há marcas circulares, como se algo tivesse sido arrastado em torno daquela tampa. E no ferro, gravado com algo pontiagudo, uma inscrição antiga: ninguém deve ouvir. Você engole em seco. Por instinto, encosta o ouvido sobre o metal frio. No início, nada. Depois, um som quase imperceptível. Um zumbido. Ou talvez, uma voz. Você se afasta, o coração acelerando. Mas quanto mais tenta ignorar, mais nítido o som fica. Não vem dos seus ouvidos, vem da cabeça. Palavras desconexas, repetidas num idioma que você não entende. Ecoam dentro da mente, como se o próprio prédio estivesse sussurrando. E, de repente, o som de algo batendo por dentro da tampa. Uma batida, depois outra, depois várias, em ritmo rápido, como mãos tentando sair. Você recua até encostar na parede. A lanterna cai no chão, gira, e o facho ilumina o teto. Ali, há desenhos. Símbolos circulares feitos com tinta vermelha, já desbotada, idênticos aos grafites das escadas do prédio. Os mesmos que você viu antes. Mas aqui, eles parecem repetidos dezenas de vezes, como uma tentativa desesperada de conter algo. Então, o som muda. Não são mais batidas. Agora é um arranhar vindo de dentro. E junto dele, um som de respiração ofegante, grossa, profunda, quase líquida. A corrente da tampa vibra lentamente. Um dos elos cai, quebrado pela ferrugem. A tampa treme. Você sente a pressão no ar mudar, como se o ambiente inteiro estivesse sendo sugado para baixo. A lanterna pisca e, por um instante, você vê um reflexo na tampa. Um olho, aberto, enorme, encarando você de baixo. A luz apaga de vez. O silêncio é sufocante. Apenas a respiração permanece, e não é a sua. Você dá um passo atrás, mas tropeça em algo no chão. Tateando, percebe que é um pedaço de pano embolorado. Quando o abre, encontra um crachá antigo coberto de lama. O nome ainda é legível: Síndico Roberto A. Lira. Você congela. Ele estava aqui. E, pelo estado do tecido, não faz tanto tempo. O som do arranhar para, depois, uma voz rouca. Surge debaixo da tampa. Não grita, não sussurra, apenas fala, num tom humano, sereno demais para ser natural. Ele tentou fechar. Você também vai tentar? Você não responde, mas sente a vibração do ferro sob seus pés, como se a coisa lá embaixo estivesse se movendo em círculos, impaciente. Do nada,
O elevador volta a funcionar. O barulho distante do motor ecoa pelo túnel e a luz intermitente pisca no alto da escada. Um ruído metálico segue. Ding! O elevador chegou. A porta se abre lá em cima. Você corre, sem olhar para trás. Cada degrau parece mais longo, o ar mais denso. Quando alcança o topo, o corredor está totalmente inundado por uma fina camada de água e há pegadas molhadas levando até o elevador. As portas ainda estão abertas, como se te esperassem. Mas antes que você entre, o som lá embaixo volta. A tampa metálica se move de novo, devagar, gemendo. A corrente quebrou. E da fresta escura, uma pequena onda de água sobe, espalhando-se pelo chão como um aviso. Você entra no elevador e aperta qualquer botão. A porta se fecha. Enquanto sobe, o painel treme e o número do andar muda sozinho. Térreo 1, 2, 3, 8. 8A. A mesma sequência. Você tenta desligar o painel, mas a luz falha. E na tela, algo aparece em vez dos números. Volte. Um ruído agudo atravessa a cabine. Por um momento, você sente o elevador parar entre andares, suspenso. Depois, ele desce de novo, sem que você toque em nada, e no reflexo da parede metálica, bem atrás de você, há uma silhueta, alta, imóvel, molhada, a mesma que você viu no vidro do 8º andar. O som de água caindo ecoa outra vez, mas agora vem de dentro da cabine, do teto. Ping, ping, ping. Cada gota cai no chão e forma pequenas manchas escuras que se juntam em um círculo, idêntico ao símbolo gravado no subsolo. Você desceu, diz uma voz perto do seu ouvido. Agora o prédio te reconhece. O elevador volta a subir, devagar. Mas você já sabe, o que estava preso lá embaixo não ficou sozinho. Quando o elevador finalmente para, as portas se abrem para um andar desconhecido, as paredes estão cobertas de mofo e há um cheiro de café frio misturado com ferrugem. Você olha para o painel. O número 7 pisca e apaga. Parece um erro elétrico, mas nada aqui é aleatório. No canto, há uma pequena porta de metal com a inscrição Manutenção e Segurança. Você a empurra e entra. O interior é um antigo escritório, uma sala apertada, com uma mesa de ferro, um ventilador parado e dezenas de caixas empilhadas até o teto. Em uma delas, escrito com marcador preto, Gravações 2007, 2008, 2009. Você passa os dedos pela poeira espessa. As caixas estão frias e, quando as abre, encontra uma dúzia de fitas VHS, todas marcadas com horários e datas, sempre entre 2 e 3 da madrugada. Aparentemente, o período em que o prédio estava vazio, você escolhe uma fita ao acaso, 0308-2008, câmera 8A. A coincidência faz o estômago apertar. Há um pequeno monitor sobre a mesa, coberto de teias. Você o liga e o chiado da tela preenche a sala como um sussurro de 1000 vozes. A imagem começa granulada e o contador no canto inferior pisca. A filmagem mostra o corredor do 8º andar. As luzes piscam, exatamente como você viu dias atrás. Por um instante, tudo parece normal. O relógio no canto marca 0213. Então, uma sombra atravessa o quadro, rápida, inclinada, mas definitivamente humana. A câmera a acompanha sozinha, movendo-se lentamente para a esquerda, como se alguém a controlasse. Mas, segundo os registros da prefeitura, não havia segurança ativo naquela época. Você ajusta o volume. No fundo do áudio, ouve-se o som do elevador descendo e subindo repetidamente. Em seguida, uma voz distante. Roberto, volta para o térreo. Você pausa a fita. O nome do síndico. A mesma pessoa do crachá encontrado no subsolo. Mas não é só isso. Na parede do escritório, há várias fotos antigas. Imagens de equipe, inauguração do prédio, festas. Você o reconhece em uma delas. O homem no centro,
sorrindo com o uniforme de síndico e um crachá brilhante no peito. Atrás dele, a placa do prédio 12 recém-pintada. No canto inferior da foto, uma mulher segura um buquê. A legenda escrita à mão diz: Senhora Lúcia, moradora 8A, primeira a se mudar. Você se afasta devagar. As datas nas fitas batem com o período em que ela ainda vivia ali. Talvez ela tenha gravado algo que ninguém mais viu. Você continua vasculhando até encontrar uma fita com o rótulo Lúcia, acesso restrito. A caligrafia é diferente, mais tremida. Você a insere no aparelho. O vídeo começa escuro. O som de água pingando é o primeiro a surgir. Depois, o foco melhora, revelando a senhora. Lúcia sentada em frente à câmera. O rosto dela está pálido, os olhos fundos, as mãos trêmulas. Se você encontrou isso, não entre no subsolo. A frase te faz prender a respiração. Ela olha diretamente para a lente, como se te visse. Ele acorda quando a água sobe, e a água sempre sobe. Ela respira fundo, engole em seco. O síndico achou que podia trancar, mas a porta não segura o som. O som passa pelas paredes. Um ruído grave corta o áudio, como microfonia submersa. A imagem treme, e algo se move atrás dela. Uma sombra alongada, contorcendo-se na parede, como um reflexo de algo que não está ali. Lúcia se vira, e o vídeo distorce. A fita avança sozinha, cortando pedaços aleatórios. Ela grita. A porta bate. O chão treme, e de repente, silêncio. O último frame mostra o corredor vazio. Mas na parede, escrita com algo escuro e espesso, uma frase: ninguém sai. Você pausa. A tela fica congelada. O som do monitor chiando se mistura ao pingar do teto, exatamente o mesmo ritmo da gravação. 3 pingos, pausa, mais 3. Você olha para o teto, nada, mas a mancha de umidade cresce, se espalhando lentamente até formar uma linha que desce pela parede. De dentro da caixa de fitas vem outro som, um estalo. Depois, algo se move lá dentro, empurrando as fitas de lado, como se houvesse algo pequeno tentando sair. Você vira a caixa e uma fita cai no chão, rachada. Dentro dela, algo brilha. Não é fita magnética, é água. Água escorrendo de dentro do plástico, impossível, mas real. Ela forma uma poça no chão e começa a se mover por conta própria, deslizando até a porta. Você recua, mas o monitor pisca novamente. Na tela, um novo vídeo começa sozinho, sem fita inserida. É o mesmo corredor, mas agora você está lá, de pé, parado, olhando para a câmera. Você sente o frio percorrer a espinha. O reflexo na tela se move 1 segundo depois de você, como se houvesse um atraso, ou como se fosse outra versão sua. No fundo da imagem, a porta do elevador se abre e uma figura sai de dentro, alta, molhada, andando com passos lentos. A filmagem avança rapidamente e a imagem fica quase indecifrável. Mas antes que o monitor apague de vez, você vê algo escrito na tela, como se digitado dentro da gravação. A próxima fita é sua. Você olha para a mesa. Uma fita recém-revelada repousa sozinha, sem poeira. O rótulo está em branco, até que letras começam a surgir, se formando aos poucos, como queimadas de dentro para fora. 17/10/2025, você. A data de hoje. A sala vibra com um zumbido elétrico. O monitor apaga e o ventilador parado começa a girar por conta própria. O ar fica pesado e a fita ainda molhada brilha como se estivesse viva, pulsando no escuro. Você sente o impulso de levá-la, mas no fundo sabe que o prédio não grava fitas, ele as cria. Você sai da sala de segurança com o coração em disparada, ainda sentindo o zumbido do monitor vibrar nos ossos. O corredor parece mais silencioso agora, mas há algo diferente no ar, como se o próprio prédio observasse cada passo seu.
A fita marcada com a data de hoje continua em sua mão, fria e levemente úmida, como se tivesse acabado de sair da água. Você sabe que não pode simplesmente deixá-la ali. Precisa entender o que está acontecendo, quem está gravando e por quê. De volta à rua, o vento da madrugada parece te dar um soco de realidade. O prédio 12 fica para trás, silencioso e imóvel, mas a sensação de que algo te acompanha permanece. Cada reflexo de vitrine mostra o mesmo. Um vulto borrado alguns passos atrás. Você caminha rápido até a prefeitura. Durante o dia, o lugar é burocrático, cheio de gente. À noite, é só um casarão silencioso de corredores longos e ecoantes. O segurança do portão noturno te reconhece de visitas anteriores e, meio sonolento, apenas acena com a cabeça. De novo pesquisando aquele prédio, hein? Ele murmura. Só mais alguns documentos. O eco da sua voz se perde no saguão. Você se dirige à seção de arquivos urbanos, um porão cheio de prateleiras metálicas e caixas numeradas com décadas de poeira e negligência. A luz de emergência pisca fraca no teto. Os registros do prédio 12 ficam na gaveta de zoneamento urbano, código Z12. Você puxa uma das pastas. Dentro, plantas antigas, relatórios de inspeção e anotações de engenheiros que pareciam mais interessados em esconder do que explicar. Um dos documentos chama a atenção. Requisição de demolição. Terreno 12A. Rua Monteiro 403. Ano 1968. O mesmo endereço, mas a data não bate. O prédio foi oficialmente construído só nos anos 80. Você vira a folha e encontra um selo carimbado em vermelho. Interdição sanitária e psiquiátrica. Acesso restrito. Psiquiátrica? Você procura o número do processo e o encontra numa pasta diferente, amarelada. O título no topo é perturbador. Instituto São Veríssimo de Recuperação Mental. O mesmo terreno, o mesmo ponto da cidade. Mas o prédio, antes de ser residencial, foi um hospital psiquiátrico. As fotos anexadas mostram corredores longos, celas de contenção e janelas gradeadas. Um dos relatórios médicos menciona tratamentos hidroterápicos, descritos como imersões prolongadas para acalmar pacientes agitados. Mas há também uma anotação à mão de outro funcionário. 2 pacientes desapareceram durante o processo. A água voltou turva. Você sente o estômago virar. As assinaturas nas páginas seguintes pertencem a diretores e médicos, todos desaparecidos após uma investigação. E no canto inferior, algo familiar. Assinatura de Roberto. A. Lira. O mesmo síndico que você acreditava ser apenas um zelador. Mas a data é de 1979. Como ele poderia estar vivo décadas depois? O sangue esfria. Ou talvez ele nunca tenha realmente deixado o prédio. Uma folha se desprende do meio dos papéis e cai no chão. Você se abaixa para pegá-la e percebe que está colada a outra, como se tivesse sido grudada propositalmente. Separando-as com cuidado, encontra entre elas uma foto desbotada. Nela, o poço subterrâneo, mas não está tampado. Em volta dele, homens de jaleco seguram correntes e pás. E no centro do poço, dentro da água escura, uma figura humana, magra, de olhos abertos, sendo puxada para baixo. No verso, há uma anotação com tinta vermelha. Não é uma paciente, é o que sobrou deles. Você sente o ar rarear. O ventilador antigo do arquivo range, como se algo tivesse passado atrás das estantes. Um vento frio percorre o corredor, levantando folhas e poeira. O som parece vir do fundo da sala, da área de microfilmes, onde os arquivos mais antigos são armazenados. Você se aproxima devagar. A luz ali é mais fraca, quase inexistente. Um terminal antigo de leitura está ligado, piscando em verde. Você não se lembra de tê-lo ligado. Na tela,
Aparecem palavras digitadas lentamente, uma a uma, como se alguém estivesse te respondendo. Você abriu o poço. Você recua, olhando em volta. Nada, mas o som das teclas continua, sozinho. Ele precisa de alguém novo. O barulho de água escorrendo ecoa entre as estantes. Você olha para o chão e vê a umidade se espalhar pelas frestas, subindo pelas pastas, pingando das prateleiras mais altas. E o monitor exibe agora uma imagem, uma câmera de segurança, visão noturna. Mostra a sala do subsolo do prédio. A tampa do poço está aberta, a corrente partida, e há algo de pé ao lado dela. A figura levanta o rosto. Os olhos, pálidos, sem íris, te encaram através da tela. Você se afasta, mas o som da água agora vem do teto, pingando no terminal. O sistema elétrico chia. Uma voz rouca, abafada, sai do alto-falante antigo. O prédio não nasceu. Ele foi acordado. A luz apaga, e quando acende de novo, o terminal está limpo, sem energia, sem imagem, sem registro algum. Mas sobre a mesa há uma única folha nova. A tinta ainda fresca. Interdição. Prédio 12. Motivo: estruturas vivas detectadas. Contenção falhou. Você deixa o arquivo em silêncio, com o barulho da chuva lá fora ecoando no vidro. A cidade parece normal, mas cada lâmpada refletida na calçada lembra as luzes que piscam no oito andar. E você começa a entender. O que foi enterrado lá embaixo nunca parou de respirar. A fita em sua bolsa vibra levemente. Você a toca e sente, por um instante, um pulso, como um batimento cardíaco. Você retorna ao prédio 12 no meio da madrugada, a fita ainda pulsando levemente na sua mochila. A rua está deserta, os postes iluminando o prédio com uma luz amarelada e irregular, que parece oscilar, como se respirasse. Quando você atravessa o portão, o silêncio do hall faz seu coração acelerar. O cheiro de ferrugem e mofo retorna imediatamente, mais intenso que antes, quase palpável. Você sobe até o 8º andar pelas escadas, ignorando o elevador desta vez. O corredor está escuro, mas as luzes ainda piscam com aquele ritmo irregular que você já conhece. Você sente que algo está esperando, parado, respirando nas sombras. No fim do corredor, a porta do apartamento 805 está entreaberta. Você empurra com cuidado, a fita ainda na mão, e o quarto parece mais sombrio do que nunca. As paredes estão cobertas de mofo, mas você percebe algo novo. Símbolos estranhos, desenhados em um padrão circular, como se alguém tivesse tentado conter algo com tinta preta, quase seca. Você se aproxima. Os círculos se repetem, cada vez menores, formando camadas concêntricas que lembram um olho visto de cima. No centro, uma mancha mais escura, que parece absorver a luz da lanterna. Você sente a pulsação aumentando, não a sua, mas algo vindo das paredes. A fita começa a vibrar e um zumbido baixo enche a sala. Você percebe que o som vem dos círculos, como se eles próprios estivessem emitindo ondas sonoras inaudíveis. Você toca o símbolo central com o dedo e sente uma corrente fria subindo pelo braço, como se a parede estivesse viva. O ar fica denso, úmido, e você nota pequenas gotas escorrendo dos símbolos, uma água escura que lembra tinta misturada a sangue. E então, o som, um chiado contínuo, mais forte que antes, misturado a murmúrios, como se alguém estivesse sussurrando em várias vozes ao mesmo tempo. Você recua, mas a fita na mochila vibra novamente. O zumbido aumenta de intensidade, acompanhando cada batida do seu coração. Os círculos começam a se mover levemente, quase imperceptivelmente, como se respirassem, expandindo-se e contraindo-se. Um detalhe chama sua atenção. Entre os símbolos, há marcas de mãos pequenas, como dedos finos arranhando a tinta ainda úmida.
Você lembra das pegadas molhadas no subsolo? Algo ou alguém passou por aqui recentemente ou nunca saiu. Você observa a parede por mais alguns segundos e percebe que os círculos formam números, quase imperceptíveis. 8, 8A, S, T, os mesmos que você viu no elevador. O corredor treme levemente. Um som metálico ecoa vindo do outro lado do apartamento. Um chiado constante de correntes arrastadas pelo chão. Você aponta a lanterna, mas não vê nada além da sombra. De repente, o símbolo central se ilumina com um tom esverdeado, refletindo na parede oposta. Você sente algo puxando, não fisicamente, mas de dentro, como se a própria parede estivesse tentando te atrair para dentro do círculo. A fita começa a emitir uma luz fraca, sincronizada com a pulsação do símbolo. Você entende, com um frio na espinha, que eles estão conectados. A fita não é apenas um registro, é um catalisador. O que quer que esteja no subsolo ou no 8º andar está reagindo à sua presença. Você tenta recuar, mas o corredor parece se alongar, esticar, como se estivesse dentro de uma lente de aumento. Cada passo parece infinito e o som das correntes atrás aumenta, como se muitas mãos raspassem o concreto se aproximando. Você se lembra das gravações de Lúcia e do zumbido constante das fitas de segurança. O que quer que o prédio contenha não é humano. E os símbolos não foram feitos para proteção, foram feitos para conter ou chamar algo. O ar começa a ficar pesado. Cada respiração exige mais esforço, como se estivesse nadando em água densa. Você sente o cheiro da maresia novamente, misturado com ferrugem e algo doce, quase floral. O mesmo perfume que sentiu na presença da senhora, Lúcia. Então, você ouve algo distinto entre os chiados. Um sussurro, claro, próximo, humano, mas arrastado, ecoando pelo corredor. Você viu demais. O símbolo central vibra com mais intensidade. A parede treme. E, pela primeira vez, você sente uma presença atrás de você, imóvel, respirando. Quando se vira, não há ninguém. Mas o reflexo no vidro da janela mostra uma figura alta, de costas, com a cabeça inclinada, a mesma que viu no subsolo e na janela do 8º andar. Você tenta recuar, mas tropeça no tapete antigo. A fita cai da mochila, abrindo-se levemente. Uma névoa escura emerge dela, subindo pelo ar, entrando na sala e envolvendo tudo em silêncio absoluto. O símbolo no centro começa a brilhar intensamente e o ar vibra com frequência quase inaudível. Você sente o prédio inteiro pulsando, como se estivesse vivo, respirando, observando e esperando. E no fundo da sua mente, uma única frase ecoa, clara e definitiva. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados. Você se ajoelha, segurando a fita com força, tentando racionalizar. Mas sabe que não pode mais escapar apenas com racionalidade. O prédio, os símbolos, a água, as sombras, tudo está conectado. E algo, inevitavelmente, está prestes a ser liberado. Você decide subir mais, ignorando o elevador e as escadas instáveis. O prédio parece se alongar enquanto você sobe, cada degrau rangendo sob seu peso, como se reclamasse da presença de intrusos. O ar fica mais denso a cada andar, carregado com cheiro de ferrugem, água estagnada e um leve toque de mofo. Ao chegar no 12º andar, o corredor é diferente. As paredes estão cobertas de tinta descascada, com rachaduras profundas. Há uma porta no fim, maior que as outras, reforçada com chapas de ferro e correntes enferrujadas. No centro da porta, uma pequena janela de vidro fumê revela apenas sombras móveis. Você se aproxima devagar, a fita pulsando na sua mão. O vidro reflete seu rosto pálido e, atrás de você, uma silhueta escura, imóvel. O coração dispara.
Um vento frio percorre o corredor, carregando sussurros incompreensíveis que parecem vir do próprio prédio. A fechadura está antiga, mas estranhamente intacta. Você experimenta girar a chave imaginária, como se o ato pudesse destrancar a porta com vontade. Por alguns segundos, nada acontece. Então, um clique seco ecoa. A corrente enferrujada cai no chão. Você empurra a porta com cuidado. O quarto está escuro, mas a lanterna revela móveis cobertos de poeira, camas antigas, armários e, no centro, uma grande caixa de madeira com símbolos gravados, semelhantes aos do 8º andar. Você se aproxima da caixa. O ar ao redor parece vibrar, pesado, como se algo estivesse preso dentro dela, respirando. A fita na sua mão vibra com mais intensidade. Ao tocar a tampa, você sente uma corrente elétrica percorrendo os dedos. Mas não é eletricidade comum, é algo vivo. Você hesita, mas a curiosidade vence, levanta a tampa. Dentro, a água escura, parada e fria. Refletindo a luz da lanterna, você percebe algo se movendo debaixo da superfície. Uma forma humana, pálida, imóvel, com olhos fechados. À primeira vista, parece apenas um manequim antigo. Então, a forma se mexe. Os olhos se abrem, negros e sem fundo. A respiração é lenta, profunda, e cada movimento faz a água formar círculos concêntricos que vibram pelo chão do quarto. Você recua, tropeça, quase cai, mas consegue se equilibrar. O som da porta se fechando atrás de você ecoa. O quarto inteiro parece pequeno agora, como se as paredes estivessem se movendo, aproximando-se lentamente. Você tenta falar, mas a voz falha. O ar parece pesado demais para gritar. Então, do fundo da caixa, a figura sussurra, quase inaudível. Finalmente, você veio. O pânico bate. Você sente o frio da água subir pelo seu corpo sem tocar nela. E percebe que não é apenas uma pessoa dentro da caixa. Há várias formas submersas, pequenas, quase humanas, agrupadas, mexendo-se lentamente. O chão do quarto começa a pingar com água. Cada gota faz um som metálico, como se tocasse sinos distantes. A fita na sua mão vibra em sincronia. Você entende, o que está dentro da caixa está ligado à fita, ao prédio, às sombras que você viu no 8º andar. Você olha ao redor e nota marcas no chão, indo da porta até a caixa. Pegadas molhadas, pequenas e humanas, formando um círculo ao redor dela. Elas se movem levemente como se fossem reais, mas ninguém está lá. Um cheiro doce, floral, mistura-se ao mofo. É o mesmo perfume que sentiu na presença da senhora, Lúcia. E então você percebe, ela ainda está aqui, de alguma forma, dentro do prédio, ou conectada às águas do subsolo. O zumbido da fita aumenta, o ar treme, e você sente a presença das sombras atrás das paredes. O prédio inteiro parece observá-lo, respirando junto com a água da caixa. Você dá um passo atrás, mas o quarto mudou. A porta por onde entrou desapareceu, e a única saída agora parece ser através da água. Enquanto isso, a forma dentro da caixa se ergue lentamente. Os olhos negros refletem a lanterna e a fita pulsante. Ela estende um braço, quase como se pedisse ajuda, ou talvez convidasse você para dentro. O tempo parece desacelerar. O zumbido, o chiado das correntes, o som da água pingando, tudo converge para um único momento. Você percebe, com um frio no peito, que não está apenas observando o que está dentro da caixa. Você está prestes a se tornar parte do ciclo do Prédio 12, um lugar que não apenas guarda segredos, mas os consome e recria. O quarto treme e você sente a presença aumentando. O pulso da fita e o movimento da água, o cheiro doce e pesado, tudo grita. Não há como sair sem enfrentar o que está dentro. E pela primeira vez você entende o verdadeiro significado do que a senhora,
Lúcia disse nas fitas: ele acorda quando a água sobe. E a água está subindo. O quarto parece respirar junto com você. Cada gota de água que cai da caixa central ecoa como um trovão abafado. Você tenta manter a calma, respirando devagar. Mas a sensação de estar cercado aumenta. As sombras das paredes se movem, distorcidas, como se fossem feitas de fumaça e lembranças antigas. Enquanto observa, o chão do quarto começa a brilhar levemente sob a lanterna, revelando inscrições antigas gravadas no concreto. São símbolos semelhantes aos que você viu no 8º andar, mas agora há algo a mais. Nomes, datas e pequenas anotações manuscritas, muitas das quais você reconhece das fitas da senhora. Lúcia. A história do prédio parece estar escrita ali, invisível para quem não sabe onde procurar. Você nota uma sequência de números, repetida várias vezes: 0208 1968, 0308 2008, 1710 2025. Datas que coincidem com desaparecimentos, gravações e agora com a sua própria visita. O ar fica pesado à medida que você lê, quase sufocante, como se o passado estivesse tentando falar com você. De repente, um sussurro atravessa o quarto, claro e distante. Você ouviu o que aconteceu aqui, mas esqueceu de algo. O tom é familiar, lembrando vagamente a voz da senhora. Lúcia, mas distorcida, quase metálica. Você dá um passo atrás e vê uma sombra se alongando no chão, formando uma silhueta humana com braços estendidos, como se estivesse implorando ou puxando algo de volta. O zumbido da fita na sua mão aumenta. Ela parece reagir ao que você está sentindo. Você percebe que cada símbolo, cada data, cada gravação não é apenas registro, são ecos do passado. Fragmentos de memórias presas nas paredes, nas águas do subsolo e agora na fita que pulsa em sua mão. Então, você ouve o som de passos. Não passos comuns, mas ecos de passos antigos, como se várias pessoas estivessem caminhando ao mesmo tempo, sobrepostos. Eles começam do corredor, descendo em direção ao quarto, embora ninguém esteja visível. Você sente o cheiro da maresia misturado ao mofo de novo, mas agora há algo mais. Notas de perfume antigo, floral, que lembram a senhora, Lúcia em vida, ou pelo menos o que você recorda dela das fitas. É como se a própria memória do prédio estivesse tentando se materializar ao seu redor. Ao olhar para a caixa, percebe que a água dentro dela não está mais parada. Formam-se ondas minúsculas, ondulando em círculos concêntricos, refletindo símbolos distorcidos na parede. As formas submersas dentro da caixa parecem mais numerosas, quase flutuando, não apenas imóveis. E uma delas levanta a cabeça devagar, como se estivesse lembrando de algo do passado, ou reconhecendo você. Você se aproxima da parede e toca um dos símbolos. Uma onda de imagens atravessa sua mente. Pacientes do antigo hospital gritando silenciosamente dentro de celas inundadas. O síndico, Roberto A. Lira, movendo-se entre os corredores com uma chave, fechando portas que jamais deveriam ser abertas. A senhora Lúcia, sozinha, tentando registrar o que ninguém queria ver. Suas mãos trêmulas sobre a câmera, registrando o despertar do prédio. Cada visão passa rápido, mas o impacto é intenso. Você sente frio, suor e uma estranha mistura de medo e fascínio. A fita em sua mão pulsa mais rápido, quase como se estivesse bombeando sangue, conectando você diretamente àquilo que desperta dentro do prédio. Então, houve algo novo. Uma risada baixa, arrastada, que parece vir do chão. O barulho reverbera pelas paredes do quarto, pelas águas da caixa, pelos símbolos. Não é humano, mas familiar. Uma memória corrompida de vozes que já passaram pelo prédio. Você percebe que o quarto está mais escuro do que deveria estar. As paredes parecem se mover levemente, como se respirassem. O zumbido agora é uma melodia,
sutil, hipnótica, quase ASMR, que penetra sua mente. Ela canta histórias de desaparecimentos, tentativas de conter o prédio e do síndico que se perdeu dentro de sua própria criação. Então, o ar treme. Um murmúrio surge das paredes. Tudo o que você viu não é nada. O prédio lembra de todos. Ele guarda cada passo, cada suspiro, cada medo. Você sente o peso do passado inteiro, comprimido no quarto, nas águas, nas sombras. E entende que o prédio 12 não é apenas um edifício, é um arquivo vivo de ecos, um espaço onde o tempo se dobra, os vivos e os mortos coexistem e as memórias se tornam tangíveis. Você dá um passo para trás, quase caindo, e sente a fita pulsar intensamente, como se quisesse ser inserida na caixa, como se estivesse pronta para registrar você também. O corredor treme levemente e a sensação de estar cercado aumenta. E então, você percebe algo que gelaria o sangue de qualquer pessoa. No reflexo da parede, além do seu próprio, há várias silhuetas de pessoas paradas atrás de você. Pacientes, síndico, Lúcia, sombras distorcidas. Todos olhando, esperando que você faça a próxima escolha. O passado, o presente e o prédio estão todos conectados. E uma única pergunta ecoa em sua mente. Enquanto a fita continua pulsando em sua mão, você será parte dos ecos ou conseguirá sair? Você decide que precisa sair do 12º andar, mas ao virar-se em direção à porta, percebe que o corredor mudou. O hall está mais longo, esticado de uma maneira impossível, e a escada que leva aos andares inferiores parece não ter fim. Cada degrau que você pisa ecoa com um som metálico, mas o eco não desaparece. Parece se multiplicar, como se a escada estivesse absorvendo o som e devolvendo em camadas sobrepostas. Você desce devagar, segurando a fita com força. O ar aqui é mais frio, úmido, carregado de cheiro de água velha e ferro. Luzes fracas piscam nas paredes, revelando símbolos familiares gravados no concreto. Circulares, repetidos em padrões que lembram olhos gigantes olhando cada passo seu. Quanto mais você desce, mais percebe que a escada não termina. Cada curva leva a outra curva. O prédio parece se dobrar sobre si mesmo, desafiando a lógica, desafiando a gravidade. O que antes eram andares conhecidos agora se misturam. O 8º, o 7º, o subsolo, todos se conectando de maneira impossível. O zumbido da fita na sua mão acompanha cada passo. Às vezes, você pensa ouvir correntes se arrastando atrás de você. Outras vezes, passos, mas quando se vira, não há ninguém. A sensação de estar sendo seguido é constante, quase sufocante. Você alcança um ponto onde as paredes laterais se inclinam. O teto parece descer e a escada se afunila. Um vento frio sobe pelos degraus, carregando sussurros antigos, vozes de pacientes, de funcionários, de Roberto A., Lira e da senhora Lúcia. Eles falam palavras desconexas, mas você entende a mensagem. Não saia, nunca realmente saiu. Cada degrau ressoa mais forte que o anterior, e a fita em sua mão pulsa de forma quase rítmica, sincronizada com os batimentos do prédio. Você olha para trás e percebe algo perturbador. Os degraus que você já desceu desapareceram, como se nunca tivessem existido. O passado se apaga atrás de você, e a única direção é descer, embora não saiba aonde isso leva. O ar fica úmido demais para respirar direito. Um cheiro doce e floral, o mesmo perfume que já sentiu antes, surge, misturado ao cheiro de água podre e mofo. Você percebe que as paredes estão respirando, movendo-se imperceptivelmente, como se estivessem vivas. De repente, a fita em sua mão vibra violentamente. O zumbido se torna uma melodia contínua, uma canção hipnótica que parece invadir sua mente.
Os sussurros se tornam mais claros, formando palavras que repetem sem parar. Ele acorda, ele acorda, ele acorda. Você chega a um ponto onde a escada se transforma em uma rampa que desce em espiral. Lá embaixo, a escuridão é total. E você sente o chão molhado, quase como se estivesse pisando em água. Cada passo que dá faz o líquido se espalhar, pingando em padrões circulares, ecoando símbolos semelhantes aos que viu no 8º andar. O ar fica pesado, quase sufocante. Você sente presença atrás de você, observando, respirando. Cada sombra ao longo da rampa parece esticar-se e mover-se de forma independente. E então, um som distinto corta o silêncio, o som de correntes se rompendo. A vibração percorre os degraus, e você sente o prédio inteiro estremecer. O zumbido da fita aumenta a ponto de doer nos ouvidos. Você olha para baixo e percebe algo impossível. A rampa desce infinitamente, mas os degraus parecem desaparecer enquanto você os pisa, como se o prédio estivesse reorganizando o espaço em tempo real, mantendo você dentro de um ciclo que nunca termina. O cheiro da água aumenta, e você sente algo escorregando ao redor do seu tornozelo, frio e viscoso. Você olha, mas não há nada. Mesmo assim, a sensação persiste e o pânico cresce, mas não há como voltar. O passado, o presente e o prédio estão todos entrelaçados nesta espiral interminável. Enquanto desce, você percebe que a fita pulsa cada vez mais rápido, quase como um coração vivo. E no fundo da espiral, você percebe uma luz fraca, azulada, que se aproxima lentamente, refletindo sombras distorcidas nas paredes. Algo ou alguém está vindo de baixo, silencioso, firme, inevitável. Você entende, finalmente, que esta escada não é apenas física, ela é simbólica, psicológica, espiritual. Uma passagem entre o que é vivo e o que o prédio mantém preso. Um espaço onde o tempo se dobra e onde aqueles que entram não podem simplesmente sair sem enfrentar o que o prédio guarda. O coração bate acelerado, o ar treme e a presença se aproxima. Você desce, consciente de que cada degrau pode ser o último que pisa. Você chega ao final da rampa, onde o ar parece mais denso e úmido do que nunca. O chão está coberto de água escura, fria, que reflete a luz azulada que vem de algum ponto distante. Cada passo faz círculos na superfície, ondulando suavemente. Mas você sente que cada ondulação ressoa dentro do prédio, como se a água fosse parte viva da estrutura. O zumbido da fita aumenta, sincronizado com o pulsar da água ao redor. Você se abaixa para ouvir melhor e percebe algo perturbador. Uma voz distante, abafada, surgindo debaixo da água, sussurrando seu nome. Você veio finalmente. O som é líquido, vibrando dentro da água e em sua mente ao mesmo tempo. Você sente arrepios percorrerem o corpo. O líquido parece não apenas refletir luz, mas transmitir memórias e emoções, misturando passado e presente de forma inseparável. Você tenta se concentrar e a voz se torna mais clara. É feminina, mas antiga, carregada de sofrimento e de algo inexplicável. Você entende, não é apenas um sussurro. É a lembrança de quem foi aprisionado na água, memórias de pacientes, de Lúcia, de desaparecidos que permaneceram ali, presos pelo prédio. Você percebe pequenas figuras se movendo sob a superfície. Primeiro imperceptíveis, depois claras, sombras humanas flutuando lentamente, olhos escuros abertos, observando você. Algumas tentam emergir, mas a água parece prendê-las, mantendo-as entre os mundos. A fita em sua mão vibra violentamente. O pulso se sincroniza com a voz, quase como se estivesse tentando transmitir uma mensagem direta. Você percebe palavras claras. Desça, veja o que permanece.
O instinto diz para recuar, mas algo dentro de você sente que precisa obedecer, ou pelo menos entender o que está acontecendo. Cada passo dentro da água traz frio, mas também revela mais detalhes. O líquido cobre seus tornozelos, depois os joelhos, espalhando um frio que parece subir pelo corpo até o peito. A água ao redor começa a se agitar, formando pequenas ondas circulares que refletem símbolos conhecidos. Aqueles que você viu no 8º andar e no 12º. Eles parecem girar ao redor das figuras submersas, como se tentassem prendê-las, ou guiar alguém para dentro do coração do prédio. Você nota algo assustador. Uma das figuras se aproxima de você, movendo-se debaixo da água com lentidão impossível. Quando emerge, percebe que não é apenas uma pessoa, mas uma forma parcial, pálida, com traços humanos distorcidos, olhos negros profundos e o corpo coberto de manchas aquáticas. Ela estende a mão e você sente um impulso para aceitá-la, como se a água e a fita estivessem te chamando para se tornar parte daquele ciclo. Um zumbido profundo ecoa, não apenas na água, mas no próprio prédio. O som se mistura com a voz submersa, formando uma melodia hipnótica, ASMR, que penetra sua mente, diluindo fronteiras entre o real e o imaginário. A forma submersa sussurra: aqui está o que resta, do que foi esquecido, ele acorda, e agora você está aqui. Você sente a água subindo rapidamente, cobrindo seus joelhos, subindo até a cintura. A fita em sua mão parece fundir-se com a energia da água, pulsando como um coração, vibrando no ritmo da própria vida que o prédio mantém presa ali. Ao olhar ao redor, percebe que todas as figuras submersas se voltaram para você, imóveis, mas observadoras. O prédio inteiro parece respirar junto com a água, e a percepção do tempo se torna impossível. Cada segundo parece uma eternidade. Cada movimento seu ecoa pelo líquido, pelas paredes e pelos símbolos. O zumbido alcança seu auge, e a voz submersa diz, clara, direta: a próxima escolha é sua. Entre ou saia, mas saiba, quem entra deixa parte de si para sempre. Você sente o peso de cada história aprisionada, pacientes, funcionários, Lúcia, desaparecidos. Tudo convergindo naquele espaço, naquela água, naquela fita pulsante. O prédio não é apenas um lugar, é uma entidade viva, guardiã de memórias, de vidas, de ecos do passado. Enquanto a água sobe lentamente até sua cintura e a fita pulsa em sincronia, você percebe que a decisão não é apenas física, é sobre coragem, curiosidade e sobrevivência. O prédio observa, a água respira e as figuras aguardam pacientemente, cada uma com seus olhos negros profundos fixos em você. Você inspira fundo, sentindo o frio subir pelo peito, e percebe que não há como escapar sem enfrentar a verdade que o prédio mantém sob a água. A água fria envolve seu corpo até a cintura, ondulando suavemente, mas com uma presença inquietante. O zumbido da fita pulsa, constante, como se respirasse junto com você. E então, entre o chiado da água e os ecos das vozes submersas, você ouve algo que te congela. Um som familiar, metálico, arrastado. Finalmente, você chegou. A voz é firme, mas distorcida, cheia de ecos de décadas. Você olha ao redor, tentando localizar a origem, e percebe uma figura emergindo da água, parcialmente coberta de resíduos e algas. Os traços humanos são claros. É Roberto A. Lira, o síndico, mas não como você o conheceu. O tempo e algo mais o transformaram, tornando sua presença quase sobrenatural. Ele levanta a mão lentamente, como se cumprimentasse ou convidasse você a se aproximar. Os olhos são fundos, negros, vazios, mas estranhamente conscientes.
A voz sai novamente, mais baixa, como se cada palavra fosse medida e pesada. Você quer entender o prédio, não é? Então veja, o que ninguém jamais deveria ter descoberto. Roberto flutua levemente acima da água, e cada movimento seu provoca pequenas ondas que reverberam pelo quarto, fazendo símbolos girarem na superfície. A fita pulsa em sua mão, agora intensamente, quase queimando com o ritmo do próprio zumbido do prédio. Ele começa a falar sobre o passado do prédio 12, o que ele realmente era antes de se tornar residencial. Um hospital psiquiátrico, sim, mas não comum. Um lugar de experiências com tratamentos hidroterápicos extremos, onde pacientes desapareciam misteriosamente e onde a própria água parecia absorver parte das memórias e da essência de quem nela entrava. Eu fui apenas um guardião, mas também fui consumido. Cada paciente que desapareceu, cada registro queimada, tudo voltou para cá. O prédio não esquece, ele guarda, ele acorda. Você percebe que as histórias das fitas, das sombras, da Siona, Lúcia, tudo se conecta. Roberto revela que ele mesmo nunca saiu do prédio, que o prédio o preserva, junto com outros ecos, como uma extensão viva das memórias que absorve. As fitas são portais. A água é memória. Cada símbolo é uma chave. Ele se aproxima ainda mais e você sente um arrepio profundo. Não é apenas o frio da água, é a presença do prédio, reagindo, acordando de verdade, consciente da sua existência. Roberto olha para a fita na sua mão e sua expressão muda, uma mistura de pesar e aviso. Você trouxe o presente. A fita escolhe quem vai ver e agora escolheu você. Você entende que ele não está falando apenas de você fisicamente, mas da sua mente, sua percepção, sua conexão com o prédio. Cada escolha sua até agora, entrar, explorar, tocar símbolos, assistir às gravações, te conecta mais profundamente ao edifício, como se estivesse sendo registrado para sempre. Não é sobre fugir ou sobreviver, é sobre compreender o ciclo. O prédio desperta, consome, recria e protege o que lembra. Quem pensa que pode controlá-lo apenas se torna parte dele. Você sente uma pressão na cabeça, uma intensidade que combina memória, cheiro, som e frio. Cada instante parece dobrar o tempo, trazendo lembranças de desaparecidos, ecos de correntes, sussurros de vozes distantes. Roberto, agora mais próximo, aponta para a água e diz: veja bem, eles não estão mortos. Eles existem aqui, na memória líquida do prédio. O que você sente, o que vê, o que toca, é real, mas real de uma maneira que a lógica não alcança. Você olha para a caixa central, para as figuras submersas, para os símbolos girando na superfície da água e entende: o prédio é uma entidade viva, consciente, e você está dentro de sua memória agora. Roberto flutua, silencioso, e acrescenta: alguns segredos talvez devam continuar enterrados, mas você terá que decidir se será testemunha ou parte do ciclo. O zumbido da fita atinge um pico e a água ao redor parece pulsar com vida própria. Você sente que o momento de decisão chegou. O prédio, Roberto e a fita estão sincronizados. Não há saída sem confrontar o que está sob a água, sob os símbolos, sob os ecos do passado. E enquanto você observa, a voz de Roberto, ecoando entre o chiado das correntes e o som da água, sussurra: a próxima escolha é sua, mas lembre-se, o prédio lembra de todos que entram. Você respira fundo, sentindo o frio da água envolvendo sua cintura, o zumbido da fita pulsando em sua mão como um coração vivo. O quarto do 12º andar se tornou um espaço irreconhecível. A água reflete símbolos girando.
Sombras flutuam entre figuras submersas, e a presença de Roberto paira acima de tudo, intensa e silenciosa. O tempo parece distorcido. Você percebe que cada passo, cada respiração, cada batida do coração está registrada pelo prédio, como se fosse parte de um grande ciclo que se repete desde décadas atrás. O edifício não é apenas um lugar físico, é um arquivo vivo, uma consciência coletiva formada por memórias, desaparecidos e ecos que nunca se dissipam. Roberto se aproxima, seus olhos negros fixos nos seus, e diz: o ciclo nunca termina. Cada visitante adiciona algo ao prédio, cada escolha, cada toque, cada suspiro fica gravado. Alguns chamam isso de maldição. Eu chamo de existência. Você sente um arrepio percorrer a espinha. As figuras submersas se movem lentamente, observando você. A água ao redor parece pulsar com vida própria, ondulando em padrões circulares que imitam símbolos que você já viu várias vezes. Enquanto isso, a fita na sua mão vibra intensamente, emitindo luz pulsante. Você entende? Ela não apenas grava, ela conecta. Cada batida é sincronizada com a energia do prédio. Cada vibração traz memórias antigas, momentos de desaparecidos, ecos de sofrimento e sussurros do passado. Roberto estende a mão, apontando para as figuras submersas e para os símbolos que giram. Eles precisam de testemunha. Você pode escolher registrar tudo ou se tornar parte do ciclo, mas saiba, uma vez escolhido, não há retorno completo. O prédio lembra de todos que entram. Você sente o peso da escolha. Cada pedaço do prédio, cada parede, cada degrau, cada gota de água carrega histórias, experiências e vidas que não podem ser esquecidas. A realidade e a memória se misturam, tornando impossível distinguir o que é passado, presente ou ilusão. Ao olhar mais de perto para as figuras submersas, você percebe que algumas se movem para formar símbolos na superfície, como se guiassem você. O prédio está comunicando, não apenas observando, e você entende. O ciclo não é apenas sobre prisão, é sobre perpetuação e registro. O zumbido da fita atinge seu auge, e você sente que está se tornando parte do fluxo do prédio, conectado a tudo que aconteceu desde sua construção. Pacientes desaparecidos, o hospital psiquiátrico, a Senadora Lúcia, Roberto, as sombras no 8º andar, os símbolos circulares, a água e os corredores que nunca terminam. Então, você percebe algo essencial. Não importa a decisão que tome, o prédio 12 continuará a existir. O ciclo continuará, incorporando novas memórias e experiências, expandindo sua consciência a cada novo visitante. A escolha é sua. Permanecer como observador, testemunhando ou permitir que parte de si seja absorvida pelo prédio, tornando-se uma memória viva entre ecos de vidas passadas. Enquanto você encara a água escura e as figuras flutuantes, uma sensação estranha surge. Uma mistura de medo, fascínio e compreensão. Você percebe que o prédio 12 não é apenas aterrorizante, mas uma entidade complexa, consciente e eterna, que guarda, registra e transforma tudo que toca. Você inspira profundamente, sentindo o frio penetrar cada fibra do seu corpo. O prédio observa, a água pulsa, as sombras flutuam e a fita em sua mão continua a vibrar, pronta para registrar cada decisão sua. O ciclo se completa, mas também se renova. E enquanto a água sobe lentamente, tocando seu peito, você entende. O prédio 12 nunca foi apenas um prédio. Ele é uma memória viva que jamais será esquecida. Cada visita, cada escolha, cada momento acrescenta um novo eco, um novo fragmento ao ciclo que não tem fim. Você sente uma estranha paz,
misturada à tensão, sabendo que, embora o prédio seja aterrorizante, ele também preserva e eterniza aquilo que o mundo tenta esquecer. E naquele instante, você compreende que o Prédio 12 é, acima de tudo, um guardião de memórias que resistem ao tempo. Você fecha os olhos por um instante, sentindo o frio da água ao redor, o zumbido suave da fita e o peso das memórias que o Prédio 12 guarda. Respire fundo, sinta o ar entrando e saindo lentamente, preenchendo seus pulmões com calma, mesmo em meio à escuridão e ao mistério. O prédio, com toda a sua complexidade e segredos, permanece imóvel por fora, mas você percebe que, por dentro, tudo se estabiliza, como se aguardasse pacientemente sua compreensão. A água ao redor ainda pulsa suavemente, mas agora você percebe a cadência de algo sereno. As sombras parecem se acalmar, e cada símbolo que girava lentamente nas paredes do quarto agora parece repousar, imóvel, como se a própria memória do prédio estivesse descansando. Não há pressa. Não há perigo iminente, apenas uma sensação de permanência, de equilíbrio entre o que foi e o que ainda será lembrado. Sinta seus pés firmes no chão, embora molhado. O frio ainda está presente, mas não incomoda. Ele apenas lembra que você está vivo, respirando, consciente. Cada respiração traz consciência. Cada batida do coração reforça que você voltou a si mesmo, que está seguro, embora tenha viajado por memórias profundas e caminhos que poucos ousaram explorar. Agora, imagine a luz suave da lua refletindo na superfície da água, espalhando tons azulados pelo corredor infinito. O som distante de gotas pingando ecoa como música calma. Cada gota uma nota que tranquiliza, que conecta você à estabilidade e ao silêncio reconfortante do prédio. E, enquanto o zumbido da fita diminui gradualmente, você sente que tudo está em seu lugar. O Prédio 12 continua a guardar suas memórias, mas você também guarda a sua própria, intacta, segura, firme. Respire fundo mais uma vez, sentindo a paz retornar, a tensão se dissipar e o medo se transformar em compreensão serena. Você abre os olhos devagar. A escuridão ainda envolve o lugar, mas agora é apenas conforto, silêncio e segurança. O Prédio 12, com toda a sua história e mistério, permanece lá, silencioso e eterno, enquanto você se afasta com tranquilidade, sabendo que, mesmo diante do desconhecido, você está seguro. Fim do script. Bons sonhos.